Vamos concentrar agora. Vou passar a palavra para o Fê. Valeu. Boa noite, paz do Senhor. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, amor. Conheci essa cidade bonita. Não conhecia ainda. A minha esposa já, mas quando ela conheceu, ela veio solteira, né? Então eu falei, não, vamos lá onde você foi solteira pra gente casado agora. Bem melhor, né? Mais romântico. Mas muito bonita a cidade. E aí vocês, né, a família do Davi está nos recebendo muito bem. Nós somos muito felizes de estar aqui com vocês. E como o Davi falou, nós somos líder do Celeiro Missões, uma organização missionária. Nós estamos em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Quem conhece Santa Catarina? Conhece Santa Catarina? Vocês são viajados, hein? Ó. Nós estamos lá em Balneário Camboriú, uma cidade muito bonita, assim como a de vocês, mas uma cidade com inúmeros desafios em relação à missão e ao evangelho. E então Deus nos colocou naquele lugar e lá nós temos a nossa base central, onde nós organizamos as escolas missionárias, e de lá a gente bola estratégias e temos nossos missionários locais também, mas também temos uma base missionária no Pantanal, na cidade de Corumbá, divisa com a Bolívia. Contamos hoje com 6 missionários integrais lá. Também temos uma outra base na Ilha São Francisco, que ela fica uma tríplice fronteira. É meio difícil de explicar onde fica a Ilha São Francisco, né? Mas ela fica entre o Paraná, entre o Mato Grosso do Sul e entre São Paulo, no Rio Paraná. Ela é uma ilha, são diversas ilhas que tem ali. Nós temos a nossa base missionária lá, dentro de uma ecovila. Então, além do trabalho missionário, lá nós trabalhamos com permacultura, com tudo que é tipo de plantio, né, ecologicamente correto, arquitetura sustentável. E hoje nós temos lá 3 missionários integrais e mais 2 casais de apoio, né, missionário lá também. Então, graças a Deus, estamos avançando, comprometidos com a missão de Deus. Amém? Então, eu queria falar um pouco para vocês, conversar um pouco hoje, nessa noite aqui, sobre a missão. Nós vamos tocar em assuntos, né? Tudo que diz respeito à missão de Deus, né? Trazer dados para vocês, para a igreja, trazer dados para você que talvez você ainda não ouviu e nunca tenha visto, e a gente quer expor isso para vocês, para que junto como igreja a gente continue avançando. Amém? Antes dos slides aparecerem ali, eu gostaria de orar. Pode ser? Então tá bom. Jesus, nós te agradecemos por esta noite aqui, Pai. Obrigado porque o Senhor preparou este momento para que a gente pudesse estar como um corpo unidos aqui em Teu nome, ouvindo as Tuas palavras e aprendendo mais de Ti, Jesus. Eu oro para que o Senhor nos livre de toda distração, que o Senhor mantenha nossa concentração, que Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações aqui, Jesus. E que no findar dessa noite a gente possa voltar para as nossas casas com mais entendimento do que é a sua missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Então, eu queria que o irmão ali pudesse ajudar, colocando no slide. Nós preparamos alguns slides aqui. Aí. Então, dentro do Celeiro Missões, essa organização missionária que falamos para vocês, nós temos alguns braços, né? E esse que nós estamos fazendo aqui se chama o Celeiro Indo, onde nós vamos até as igrejas para despertar, né, e trazer informações missionárias e falar um pouco sobre o que estamos fazendo, mas não só sobre o que o celeiro está fazendo, mas o que Deus está fazendo na terra, que é o mais importante. Então, o Celeiro Indo é essa ferramenta. Tranquilo, fica tranquilo. Enquanto o irmão ali está arrumando, se você quiser abrir a Bíblia comigo, já deixar aberta aí, em Mateus, capítulo 28, a gente já vai ler lá. Aí, pode passar, por favor. Pode passar. Aí. Então, essa palavra, repreendido,
Tudo bem, vamos continuar. Então, ele vai passando ali, eu vou continuando aqui. Eu vou ler uma frase que Deus falou comigo em 2017. Eu estava morando lá, onde eu moro hoje ainda, em Balneário Camboriú, e estava perto da praia, e era um dia de ressaca. Quem já presenciou o dia de ressaca aqui? Onda barulhenta, né? E aquele céu cinza. E eu estava perto da praia nesse dia, e Deus falou comigo assim: o som das ondas é como o grito das almas que clamam. Foi isso que Deus falou no meu coração nesse dia. Era de noite, na verdade, e as ondas batiam muito forte na praia, e Deus falou comigo: o som das ondas é como o grito das almas que clamam. E eu estava num momento da minha vida onde eu estava numa transição, onde eu tinha uma loja, né, uma franquia de roupas, estava trabalhando, estava tudo indo muito bem, as coisas aparentemente não ficaram boas, e Deus começou a me despertar para aquilo que realmente Ele me chamou, que é para a missão. E foi nesse dia que Deus falou comigo: olha, tudo que eu te ensinei até aqui, tudo que eu te mostrei até aqui da missão, não vai adiantar de nada se você não colocar isso em prática agora. Então foi nessa noite que eu entendi de Deus que o Celeiro Missões deveria dar os seus primeiros passos. Pode passar, por favor. Não está rolando ali, né? Será que vai? Aí. Então, o Celeiro Missões, ele é uma organização missionária, onde nossos maiores focos, né, são despertar, treinar e enviar missionários. Então, nós, como organização, nós temos esses princípios, esses valores, né, em despertar a igreja, despertar a pessoa que já tem essa vocação, ou esse chamado, mas ainda não entende muito bem o que é, para a missão, treinar ela, capacitar ela para o campo missionário e enviar. E nós vamos ver mais para frente como essas etapas funcionam. Pode passar, por favor. Vamos ver se... Aí, agora ficou bom, hein? Não falhou. Então, dentro do Celeiro Missões, nós temos a Escola Bíblica de Missões, que foi aonde o Davi... Cadê o Davi? Foi lá para trás. Ah, tá lá. Que o Davi fez em janeiro desse ano, Davi? Tinha feito em julho online e fez em janeiro desse ano. A Escola Bíblica de Missões, que ela dura 3 semanas teóricas e 10 dias de prático. Então, depois da Escola Bíblica de Missões, nós temos o treinamento de envio, que é para aqueles alunos que realmente entenderam que devem se tornar missionários integrais. Então, nós convidamos esses alunos e eles vão morar na nossa base por 3 meses para se preparar para o campo missionário integral. Então, o treinamento de envio. Dentro do celeiro também temos outro braço, que é o Celeiro Obras. Nós trabalhamos com projetos de engenharia e arquitetura para organizações missionárias e igrejas. Então, nós servimos a Igreja de Jesus também com os dons e talentos, né, em relação a projetos. Lá na nossa base central, em Balneário Camboriú, é uma fotinho dali do nosso projeto todo sábado, que se chama Se Essa Rua Fosse Minha, onde trabalhamos com as crianças, com o panorama bíblico, e isso nos permitiu chegar à casa delas e agora começar a trabalhar estudo bíblico com as famílias. Aqui na nossa base no Pantanal, estamos num assentamento, estamos plantando uma igreja dentro de um assentamento no Pantanal, e são... Quantas famílias são atendidas lá? 17 famílias agora sendo atendidas no assentamento, 20 famílias. Estamos plantando uma igreja lá, estamos lá trabalhando efetivamente com missões, com missionários integrais há 1 ano, quase 1 ano e meio. E a nossa base na Ecovila, como eu falei para vocês, que é na Ilha São Francisco, a tríplice fronteira dentro do Brasil. Pode passar, por favor. Então, a pergunta, para a gente começar a entender sobre missões, por que fazemos missões? Vai estar ali para vocês a perguntinha ali, é isso. Por que fazemos missões? Talvez você já tenha se perguntado, ou já se envolveu com missões, ou é missionário, é missionária aqui da casa, assim como o Davi, mas muitas vezes nós não entendemos o porquê estamos fazendo algo. Muitas vezes nós somos Maria vai com as outras.
nem sempre isso é ruim. Porque se você seguir o fluxo das pessoas que estão indo pregar o evangelho, maravilha, está indo pregar o evangelho. Mas entender o porquê você está fazendo isso é super necessário, né? A gente, né, acha engraçado, mas é muito verdade. Isso, a gente se depara com muitas pessoas que não entendem o que é missão e por que fazer missão. Então a pergunta é, por que fazer missões? Pode passar, por favor. Agora, abre lá comigo, já abriu, né? Em Mateus 28, no versículo 18, do 18 ao 20. Acha aí que eu vou ler com você. Posso ler? Então Jesus, aproximando-se deles, disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, por que fazemos missões? E eu poderia falar muitos motivos para você de por que a igreja deve ser uma igreja missionária, mas o maior motivo que eu quero trazer nessa noite aqui, para que a gente possa começar a caminhar nesse entendimento, é que fazemos missões porque obedecemos a Deus. O missionário, ele é missionário não por um plano de carreira, visando uma aposentadoria e uma vida equilibrada, mas porque ele obedeceu a Deus. Então fazemos missões porque Jesus nos ordenou. Jesus não nos deu uma sugestão. Então nós dizemos que a grande comissão, ela não é uma grande sugestão, mas ela é uma grande ordem. E quando se trata de uma ordem vinda do próprio Deus, meu avô já falava, né? Abaixa a orelha e obedece. Então nós devemos obedecer. Então nós fazemos missões porque nos foi dada uma ordem. Mas a pergunta é: todo mundo faz missão? Todos são missionários? Como eu posso me envolver com isso? Né? Vocês já se questionaram? Como fazer missão? Por onde eu começo? Volte e meia no nosso Instagram. Hoje mesmo nós recebemos uma pergunta lá. Uma mulher falando assim: eu tenho muita vontade de fazer missões, mas eu não sei por onde começar. E pode passar o próximo slide? Teve uma missionária, a Sofia Miller, ela foi uma grande missionária, e ela disse assim: eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Perguntaram para ela, né, por que você é missionária? Qual é o seu chamado? Ela falou: não tive um chamado. Eu apenas abri a Bíblia, li uma ordem e obedeci. Então, a Bíblia nos mostra e nos apresenta, pelas próprias palavras do Senhor Jesus, uma ordem aos seus discípulos. E aqui é uma chave para você, para nós, como igreja. Porque o Mateus 28 está dizendo assim, que Jesus se achegou e disse a eles. Quem são eles? Quem são esses para quem Jesus dirigiu essas palavras e deu essa ordem? Para a multidão? Para todos? Jesus está falando para os seus discípulos. Todas as vezes que a Bíblia nos apresenta, né, Jesus apresentando uma parábola ou uma fala de Jesus, você vai perceber que quando Jesus quer dar uma instrução para os seus discípulos, a Bíblia fala assim: Jesus então se aproximou e disse a eles, ou Jesus chamou os seus discípulos para perto e os ensinou. Então, a palavra de Deus está nos mostrando aqui que Jesus está falando e dando uma ordem aos seus discípulos. Então, começamos por aqui, dizendo que quem é ordenado e comissionado a fazer parte da missão de Deus? Os discípulos de Jesus. Então, se você é um discípulo, né, de Jesus, tem aí uma ordem para você cumprir. Pode passar, por favor. Então, eu queria começar passando uns dados para vocês, para que vocês comecem a pensar no porquê fazemos missões, ou por que a igreja ela deve ser missionária e cumprir o seu papel. Estima-se, né, que existem 7,8 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente, né? Quase 8 bilhões de pessoas. De 7,8 bilhões de pessoas no mundo,
3,7 bilhões dessas pessoas não são alcançadas pelo Evangelho. Isso dá mais ou menos 48% da população mundial. Ela não é ou não foi ainda alcançada pelo Evangelho. É muita gente. Já parou para pensar que estamos no Brasil, um país laico, né? Um país livre, onde você pode sair aqui para fora da igreja e pregar o Evangelho livremente para quem você quiser. E muito provavelmente essa pessoa vai ter um conhecimento já de quem é Jesus, quem é Deus. Ela já ouviu falar, porque estamos num país, né, onde tem uma grande porcentagem da nossa população é cristã, né, sejam de denominação católica, evangélicos, mas tem uma noção do que é o Evangelho e o que é a Bíblia. No máximo que pode acontecer com você é a pessoa te ignorar ou, como já aconteceu comigo, me xingar e mandar eu sair fora para não perturbá-la. Mas o que eu quero dizer com isso? Grande parte da população mundial, 3,7 bilhões de pessoas, não tem ideia do que é o Evangelho. Não tem ideia de que existe uma Bíblia. Não fazem ideia o que significa essa cruz aqui. 3,7 bilhões de pessoas. 89 mil cristãos evangélicos para cada povo não alcançado. Dentro dessas 3,7 bilhões de pessoas, existem muitos povos, certo? Desses muitos povos, existem os povos que são considerados não alcançados, aonde o evangelho não chegou. Somando esse número de 89 mil cristãos evangélicos, se eles fossem missionários, poderíamos alcançar cada povo não alcançado. Olha só, olha como o número diminui de 3,7 bilhões para 89 mil. Poderíamos alcançar os não alcançados se a igreja se engajasse e fosse uma igreja missionária de fato. Pode passar, por favor. A igreja dispõe de mais de 3.000 vezes os recursos humanos necessários e 9.000 vezes os recursos financeiros necessários para cumprir a grande comissão. Ou seja, a igreja tem todo o recurso necessário, todo o dinheiro necessário para que exista uma Bíblia traduzida para cada povo que não tem sua própria Bíblia na sua língua, ou a igreja possui todo o recurso necessário e financeiro para enviar os missionários para cada povo não alcançado. Em 2019, eu estive no Nepal, fui de uma viagem missionária para o Nepal, e o Nepal, para quem não conhece ou conhece pouco, é um país predominantemente hindu e budista, e os hindus e os budistas, eles não creem em Cristo, não creem no Evangelho. Aqueles que conhecem, e aqueles que não conhecem nem fazem ideia, né? Não tem nem como crer porque não conhecem. Então, o Nepal, ele é um país que ele não tem o Evangelho, e ele é um país perseguido para a pregação do Evangelho. E quando eu estive lá, eu conheci verdadeiros homens e mulheres de fé, verdadeiros homens e mulheres engajados com a missão de Deus. Tive o prazer de conhecer um pastor que ele 2 vezes por semana ele andava 4 horas, 3 horas a pé para ir, 3 horas a pé para voltar, atravessando rios, né, no meio da mata, com perigo de urso, tigre, para pregar o Evangelho para uma família de 6 pessoas. E ele faz isso há 5 anos, para essas 6 pessoas. E aí, quando eu perguntei para ele, pastor, não pense que eu falo nepalês, tá? Eu perguntei para o tradutor perguntou para ele, pastor, qual que é o seu maior sonho, né, para essa igreja, né, porque essa família é uma igreja. E ele falou assim, meu sonho é morrer daqui a 5 anos em paz. Eu falei, mas como assim? Eu pensei que ele ia falar, meu maior sonho é que minha igreja tenha um equipamento de som, que a minha igreja tenha cadeiras, que tenha mais membros na igreja.
Eu pensei que ele fosse dar qualquer resposta, menos dizer que ele queria morrer. Eu falei assim, como assim? Por que o pastor quer morrer em paz daqui a 5 anos? Ele falou, porque há 5 anos atrás eu comecei pregando o evangelho para essa família, e comecei pelas crianças. E hoje as crianças sabem ler, escrever, e as crianças estão ensinando a Bíblia para os seus pais. E eu creio que daqui a 5 anos elas vão saber fazer o que eu faço melhor do que eu. E eu vou poder morrer em paz. Eu falei, está explicado. Né? Um pastor de 71 anos de idade, atravessando rios e montanhas para pregar o evangelho. Não existe barreira, né, para o evangelho. Jesus, se a gente não vai, ele encontra alguém que quer ir. Né? Então, olha só como esse dado é importante. A igreja, ela não é pobre. A igreja cristã, né, mundial, ela não é pobre. Ela tem recursos, ela tem dinheiro. Mas onde é que está esse recurso? Onde é que está esse dinheiro? Por que ainda existem 3,7 bilhões de pessoas não alcançadas no mundo, sendo que a igreja tem os recursos necessários para ir até essas pessoas? Fica a pergunta para você. Próximo slide, por favor. Falamos então da igreja no âmbito mundial. E eu quero trazer uns dados para vocês sobre o evangelho dentro do nosso país. Porque às vezes, né, quando vemos dados assim de tão longe, parece que está tão longe, não tem muito o que eu fazer, a não ser orar e talvez eu enviar uma oferta, mas então vamos trazer isso para mais perto de nós, que a gente não tem desculpa se fazemos ou não alguma coisa. Então, o evangelho no Brasil, por favor. Quem são os segmentos menos evangelizados no Brasil? O Brasil existe, um país tão grande como o nosso. Dentro do nosso país existem esses segmentos que são considerados ou não alcançados ou menos evangelizados dentro do Brasil. Em primeiro lugar, os indígenas. Nós temos um total aproximadamente de 117. Esses 117 são etnias indígenas não alcançadas pelo evangelho ou sem contato com o homem branco. Não precisa nem ser não alcançada pelo evangelho. Essas etnias são nômades, estão no meio da Amazônia brasileira e nunca tiveram contato com o homem branco. Século 21, toda a tecnologia que nós temos ainda 117 etnias. Pense você que uma etnia significa uma raiz indígena. E essa raiz indígena, essa etnia, ela pode se dividir em diversas tribos indígenas. Ou seja, uma etnia não quer dizer um grupo de pessoas, uma etnia quer dizer grupo de pessoas divididas por uma área muito grande. Então, é muita gente que existe dentro da Amazônia brasileira que não foi alcançada pelo evangelho. Os ribeirinhos, nós temos, no último censo, ainda 10 mil comunidades ribeirinhas que não existe a presença de um missionário ou uma igreja plantada nesse lugar. Então, por isso, eles são considerados menos alcançados. Estive na Amazônia, o celeiro, nós sempre fazemos viagens para a Amazônia, vamos voltar agora em janeiro, e nós visitamos comunidades indígenas e ribeirinhos. E alguém aqui já foi em uma comunidade ribeirinha? Não? A realidade é muito difícil. A realidade dos ribeirinhos, comparando com os indígenas, eles mesmos comparam, os indígenas vivem melhor do que os ribeirinhos. Porque os ribeirinhos não têm água potável, os ribeirinhos precisam da pesca para comer, quando o rio sobe é muito difícil de viver, nada cresce, né, a plantação morre, e os indígenas estão no meio da selva, e por isso eles são nômades. Então, quando o rio enche, eles mudam para outro lugar, buscam sempre o melhor lugar para poder sobreviver. Então, os ribeirinhos têm uma vida extremamente difícil. E talvez por isso, né, existam tão poucos missionários. Quero acreditar que é só por isso que existem poucos missionários nas comunidades ribeirinhas, porque é difícil. Não quero nem pensar que é porque a igreja não envia os missionários para lá, mas isso é um outro papo, vamos continuar. Outro segmento não alcançado ou menos evangelizado, os ciganos. Quem aqui tem medo de cigano? Quem aqui a mãe falava assim, não vai lá perto que ela vai ler tua mão lá, vai roubar a criança? Alguém já escutou isso? Deixa eu dizer para vocês, os ciganos são um povo extremamente amoroso. Não estou falando isso porque eu estou inventando.
Estou falando isso porque pudemos, né, ir algumas vezes no clã cigano no sertão, e é um povo que tenta lutar bravamente para que seus usos e costumes, né, de roupa, de dança, não se percam. Tem muita coisa que não é boa, mas tem muita coisa legal dentro do clã cigano, o respeito que eles têm entre eles. E eles, no Brasil, são considerados um segmento menos evangelizado. Nós temos mais ou menos 6 mil ciganos no Brasil que não conhecem o Evangelho. Tem um trabalho muito legal sendo feito no sertão do Alagoas, pelos nossos amigos do IRIS Global, que é uma outra organização missionária, e eles estão lá há 3 anos e meio, quase 4 anos, trabalhando com os ciganos lá no sertão. Já estive lá algumas vezes, e os ciganos, alguns já foram batizados, estão tendo estudo bíblico, as crianças têm escolinha bíblica dominical, os adultos já estão orando, alguns até ensaiando suas primeiras pregações. Então o Evangelho chegou e está chegando a esse povo. Glória a Deus por isso. Você pode dizer um amém por isso? Mas você pode dizer um amém também, dizendo que você vai ajudar a alcançar esse povo? Deus escutou o teu amém. Então, outro segmento, sertanejos. Então, nos sertanejos, nós temos mais ou menos 6 mil assentamentos, né, sertanejos dentro do sertão todo brasileiro. Então, não são 6 mil pessoas, são 6 mil assentamentos. Quantas pessoas existem em cada assentamento? Muitas. Então, existem muitos sertanejos que eles são considerados não alcançados, né, ou não existe a presença de um missionário nesse povoado, não existe a presença de uma igreja evangélica pregando a verdade de Cristo nesses lugares. E você, se talvez tenha contato com, ou sabe da história dos sertanejos, sabe como é difícil pregar o Evangelho, engajá-los no Evangelho por conta das tradições, por conta da superstição. Então, é um povo difícil de alcançá-los, mas temos missionários lá, mas ainda faltam muitos. Quilombolas. Existem no Brasil cerca de 2 mil comunidades quilombolas. As principais estão também espalhadas pelo sertão, né, pelos sertões aí do Brasil. Os imigrantes, temos cerca de 300 mil pessoas que são imigrantes de outros países. Isso só cresce a cada ano. E essas pessoas imigrantes geralmente vêm de países onde a religião predominante é completamente diferente do cristianismo, né? Então elas trazem seus usos e costumes e muitas delas não conhecem a Jesus. Algumas delas encontramos a barreira da língua para poder comunicar o Evangelho a elas. Então precisamos de missionários nas fronteiras, principalmente, onde se concentra o maior número de imigrantes. E, pasmem, esse dado é alarmante. 99% de todos os surdos e mudos do Brasil não conhecem o Evangelho. Toda vez que eu leio esse dado, eu penso, é uma tristeza. Porque 99% dos surdos e mudos não conhecem o Evangelho porque um missionário ou uma igreja ou nós, né, nós aqui, o corpo de Cristo, não nos dispusemos a levar o Evangelho da maneira que ele consegue compreender. Então, enquanto a igreja está prosperando e alcançando vidas, né, e isso é muito bom, os surdos e mudos estão se perdendo. Então, precisamos nos engajar também com eles. Pode passar, por favor. Dos 61 milhões de evangélicos do Brasil, existem apenas 15 mil missionários atuando no campo missionário. 61 milhões de evangélicos no Brasil, só 15 mil missionários. Não enche nenhum estádio de futebol. Deveríamos encher vários e vários e vários estádios de futebol. São 15 mil pessoas em tempo integral plantando igreja nesses lugares que nós falamos, enquanto existe 61 milhões de pessoas que professam a fé cristã, né, e são evangélicos, cristãos evangélicos. É um número muito baixo, muito pequeno. Pode passar, por favor. Esse dado eu gosto porque eu me incluo nele, e é triste, mas tudo bem, vamos seguir. O evangélico brasileiro investe por mês 30 centavos entre os povos não alcançados. De todo
tua oferta, todo o teu recurso que você oferta, só 30 centavos é destinado a esses povos não alcançados que falamos anteriormente. 94% dos brasileiros gastam, em média, R$ 77,30 em café por mês. A gente gasta dinheiro em café, cara. Não adianta me olhar aqui, não. Se essa tendência é seguida pelos evangélicos, nós gastamos 257 vezes mais em café que em projetos para alcançar os povos não alcançados. Olha a diferença. Por mês, você investe, em média, 30 centavos na missão e R$ 77,50 em café. Deixa de tomar um café aí, investe em missões. Não é, esse é o básico, né? Mas olha só como o número ele é alarmante. Próximo, por favor. Então, desses dados que nós falamos aqui, existem muitos outros que nós poderíamos passar tempo falando. Mas o que eu quero, nessa primeira parte, despertar você, é de que a igreja pode sim e deve se comprometer ainda mais, ou, se não se compromete ainda, se comprometer com a missão de Deus na terra. As pessoas estão morrendo sem conhecer o que você conhece. As pessoas estão padecendo sem ter a esperança que você tem. Jesus não te resgatou, não te salvou? O mínimo que você precisa fazer é pregar o evangelho e apresentar Jesus para essas outras pessoas. Então, esses dados servem para nos despertar. E a minha vontade, a minha oração é para que toda vez que a gente vá apresentar esses dados, eles diminuam e não cresçam. Porque a nossa oração é para que a igreja se torne cada vez mais missionária, cumprindo o seu papel de enviar missionários, de sustentá-los, né, e tudo mais que nós vamos falar aqui. Nesse momento agora, eu quero chamar a Ana Clara aqui na frente. Ela vai vir aqui falar sobre essa parte super importante, que é conhecida como a janela dos menos alcançados no mundo, as janelas, né? Então, eu queria que vocês prestassem atenção no que ela vai falar. Boa noite, gente. Essa parte que a gente vai falar agora, ela é breve, mas como a gente está aqui numa noite, né, específica para falar sobre missões, a gente veio falar de duas regiões do mundo, né, que no ambiente, no mundo missionário, são muito famosas, são muito conhecidas. Então, a gente quer realmente estar aqui nessa noite despertando e informando vocês, né, para que daqui para frente vocês possam se aprofundar cada vez mais nesses assuntos. Daí nós vamos falar de duas janelas específicas, que a gente chama de janela, mas é como se fossem regiões do globo, onde todo o pessoal que trabalha com missões tem um zelo, né, muito grande, estamos tentando aumentar os trabalhos ali por conta da necessidade que é gritante. Então, pode passar, por favor. Alguém já ouviu falar na janela 1040? Já? Ah, beleza. Teve agora, né? Qual que é o mês, amor? Agosto? Não, esqueci o mês, junho, não lembro. Quando tem o dia da Semana da Igreja Perseguida, né? Que o Portas Abertas faz do Brasil e tem informado bastante a igreja a respeito desses povos. E para explicar para vocês por que essa região a gente chama de janela 1040. Porque lembra lá na aula de geografia, quando a gente aprendeu sobre coordenadas geográficas e tinha ali a linha do Equador, né, que a gente aprende que corta o globo no meio. Aí a gente começa a contar os outros, os trópicos, né, que são as linhas que dividem o globo com as coordenadas geográficas. Acima da linha do Equador, tem a primeira linha 10 graus, a segunda 20 graus, a terceira 30, 40 e assim vai. Então, da linha 10 à linha 40 graus, que é tipo uma região bem extensa, é chamada de janela 1040, que está dentro dessa medida. E que compreende a África, o Oriente Médio, um pedaço da África, né, norte da África, Oriente Médio e Ásia. E essa é a região mais complicada
mais tensa para se realizar missões hoje. Eu falo hoje porque o Evangelho nasceu ali, né, no Oriente Médio, a gente sabe, ali em Israel. Foi ali que tudo começou, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E aí o Evangelho hoje chegou no Brasil, que é confins da terra, né? Pensando ali onde Jesus estava. E hoje nós temos que fazer o caminho reverso. Eles saíram de lá, vieram até os confins da terra e agora a gente tem que voltar. Por quê? Porque hoje a maior parte da população não é cristã. Se eu não me engano, são 2% só de população cristã, na janela 1040, e as 3 maiores religiões do mundo estão lá, que é o hinduísmo, budismo e o islamismo. E por que elas são, gente, as maiores religiões do mundo? Por conta da quantidade de gente. Porque a gente falou o Felipe falou, né, que 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Só ali tem mais de 3 bilhões de pessoas. Vocês lembram que os povos não alcançados são 3,7 bilhões de pessoas? É praticamente todos os povos não alcançados nessa região, por conta dessas culturas que estão em conflito com o Evangelho. Então, assim, é a região mais complicada e que merece e precisa de mais oração, de mais missionário, de mais recurso e, enfim, misericórdia mesmo, porque é muito triste o que a igreja passa lá. Todos aqueles vídeos de cristãos sendo perseguidos, morrendo, sendo decapitados, vêm desses lugares. Então, são 62 países nessa região. Imagina, com mais de 3 bilhões de pessoas, né? E também tem o índice de maior analfabetismo e mortalidade infantil. Como o Felipe mencionou, um dos desafios dos missionários é a alfabetização, além da evangelização. Por isso que a gente dá até um temor, assim, né? Porque a gente fala que algumas pessoas acham que o missionário é uma experiência, ser missionário é uma experiência, mas Deus convida o missionário a ter uma vida até a morte. Porque você imagina, como que você vai alfabetizar um povo para depois evangelizar com, vou ficar 1 ano de experiência. É a vida, né? A pessoa precisa ter convicção e dar a sua vida para isso. Por isso que a gente fala que o que sustenta o missionário no campo missionário é a convicção, porque são muitos desafios. E na primeira dificuldade que vem, se não tem convicção, a pessoa vai embora. Volta para o conforto, para um lugar mais fácil. Por isso que a gente permanece, porque tem uma palavra de Deus, né? É como uma rocha, assim, que te firma a sua identidade e você não presta para mais nada. E glória a Deus por isso, porque se Deus não fizesse isso no nosso coração, a gente não ia fazer, porque a gente é ruim, né? O ser humano é ruim por natureza, e Deus, ele realmente derrama mesmo esse chamado e essa convicção de fazer isso para sempre. Então, por isso que a gente precisa de missionários de verdade, não para viagem de férias. Então, pode passar, por favor? Agora é a Janela Verde. Essa é uma região menos conhecida do que a Janela 1040. E é a região que compreende as maiores florestas do mundo. Quem fez o estudo sobre essa janela é um pastor que se chama Joshua, se eu não me engano. E ele era um pastor que tinha amizade com um homem indígena, que também é cristão, que foi evangelizado, e um cristão indígena. E, numa conversa com ele um dia, esse amigo dele, indígena, falou: a igreja precisa se despertar para os povos tribais que estão nas florestas. São muitos e ninguém compreende, não sabe como fazer e tudo mais, porque ele, né, entende, por ser um indígena. Então, esse pastor começou esse estudo e gerou, então, essa segunda janela, que é a Janela Verde, que é onde compreende 2.200 povos não alcançados, que estão nas florestas amazônica, africana e asiática, que é todo aquele desenho ali do mapa.
dentro desses territórios não existe nenhuma igreja ou missionário se responsabilizando em levar o evangelho. Pode ser que já tenha tido uma visita de um missionário em alguma região perto, mas nada consistente, nada que tenha levado realmente uma tradução bíblica, uma igreja, um discipulado. Eles estão localizados a 23,5 graus ao norte e 23,5 ao sul da linha do Equador. E são todos povos tribais, né, que estão nas florestas. Então, tem todo aquele trabalho de alfabetização, tradução bíblica e realmente pessoas que vão se dispor a morar na floresta. Então, para vocês terem noção que só aqui pertinho da gente, são de 200 a 250 povos que estão nas florestas aqui da América do Sul. É da América do Sul? Não, das Américas mesmo. Como a gente não tem visão, né, de quantas pessoas estão por aí sem ter o privilégio que nós temos. E nós sabemos que não é fácil, que esses dados são tipo um soco no estômago, né, para nós todos. E, como missionários, a gente não se sente superior a ninguém, porque a gente sabe que nós somos todos iguais, todos somos igreja, mas Deus só nos deu essa tarefa, né? E nós queremos mesmo que vocês possam conhecer mesmo a realidade, porque isso aqui não é uma realidade de missionário, é uma realidade da igreja. Então, eu creio que Deus vai trazer resposta quando todos nós nos unirmos e, de passo em passo, tomarmos atitude para cooperar com Deus, né? Pode passar? Agora, eu vou retomar para o Felipe e ele vai falar agora uma forma prática, né? O que é a missão, quem participa da missão e como. E essa parte aqui acho que é muito boa para nós todos, né? Que nós somos igreja. E aí, o que a gente tem a ver com isso? Como que a gente faz? Então, obrigada. Vou passar para ele. Obrigado. Então, depois de encher vocês de informações, agora vamos responder algumas perguntas. Eu prometo que não vou demorar, mas elas são essenciais para a gente se comprometer com a missão, sabendo o que está fazendo. Vocês viram aí que tanto a janela 1040 quanto a janela verde compreendem a maior população do mundo, né? A maior parte da população do mundo, e ela, infelizmente, em pleno século XXI, não foi alcançada ainda pelo Evangelho. E aí você pode se perguntar, mas por que ela não foi alcançada pelo Evangelho? Não é Deus quem alcança os seus? Sim, mas Deus nos convida para fazer parte da sua missão. E se a gente não responde isso, nós temos esses dados. Então, de quem é a missão? Vamos responder? Pode abrir sua Bíblia em Apocalipse 5, versículo 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Quando abrir, diz amém aí. Se não encontrou, misericórdia. Então, vou lá. Apocalipse 5, 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda língua, homens de toda tribo, língua, povo e nação. É lindo, né, esse versículo, né? Então, com o seu sangue compraste para Deus todo homem, né, de toda tribo, língua, povo e nação. Então, essa missão, né, que nós estamos falando, ela tem um dono, e o dono dela é o próprio Deus. E Apocalipse fala para nós de que o sacrifício de Jesus na cruz comprou para Deus todos os homens, todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Então, o desejo de Deus é que todos estes o conheçam. O desejo de Deus é que todo ser humano encontre salvação nele. Em Apocalipse,
no 2 capítulos para frente, você não precisa abrir, mas eu vou ler para vocês. O capítulo 7 fala assim, no versículo 9 e 10. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, todas as tribos, todos os povos e todas as línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Glória a Deus. Quem quer estar nesse dia? Nós cantamos Maranata, a hora vem, não cantamos? Mas deveríamos cantar Eis-me aqui, me envia, antes de cantar Maranata, a hora vem. Porque se Deus tem uma missão e deseja resgatar todos os povos, todas as línguas, todas as nações para si, e nos convida a fazer parte, por que vemos esses números que vimos aqui? Por que vemos esse levantamento que nós vimos aqui? Onde os recursos da igreja podem alcançar essas pessoas, mas não estão fazendo. Nós cantamos Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, mas não estamos respondendo ao que Jesus está nos ordenando fazer. Pode passar, por favor. Então, de quem é a missão? A missão é de Deus. Já ouviu falar desse termo, Missio Dei? A missão de Deus. Deus apresenta a sua missão ao mundo e comissiona a sua igreja a fazer parte. Então, Deus é o dono da missão. O que isso quer dizer? Quer dizer que o missionário não é o dono da missão. Quer dizer que a igreja não é dona da missão. A missão tem um dono, e é o próprio Deus. Mas Deus apresenta e convida a sua igreja a fazer parte do que Ele está fazendo na terra. Por isso, nós somos contra alguns termos que são usados dentro da igreja brasileira, por exemplo, de dizer que existem as nossas ovelhas, os nossos discípulos, ou melhor, dizer que, ou quando você faz uma viagem missionária, você faz um levantamento de quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram batizadas. A honra e a glória é de Deus e somente de Deus. Eu estava aqui no meio do louvor, olhando o irmão ali, tocando percussão. Como é que é o nome do irmão? Valcir. E eu olhava ele empolgadaço ali, cara, e de repente ele fazia o carretel ali, fazia um barulhinho, daí pegava, baixava, pegava um negócio, pegava outro, e cara, aquilo encaixava na música, assim, ó, fazia parte da música. Garanto que muitos de vocês escutaram, mas nem prestaram atenção, mas aquilo harmoniza, né, o louvor. Mas ele estava lá atrás, e eu só vi ele porque eu estava no ângulo certo para ver ele. Mas estava fazendo parte do louvor. Essa igreja é ser um missionário que precisa aprender a se esconder para que Jesus apareça. Não sou eu, Felipe, não é a Ana Clara, não é o Davi, não são os missionários do celeiro que vão salvar o mundo. É o próprio Deus. Nós só abrimos a Bíblia e obedecemos o que Ele ordenou para a gente fazer. Então, assim como o irmão ali na percussão, né, dando harmonia para as coisas, somos nós, os missionários e a igreja, quando se compromete a fazer parte do que Deus está fazendo. Sem se preocupar em aparecer. Mas o som está aparecendo. A pregação do Evangelho está alcançando. Então a missão, em primeiro lugar, ela é de Deus. E Deus, com seu imenso amor e paciência, porque se fosse eu, Deus, fosse você, garanto que só existiria você. Convida e dá uma ordem àqueles que querem fazer parte. Então a igreja agora, como um corpo em movimento, a igreja como um corpo de Cristo, deve se comprometer com a missão de Deus. Então entendemos que a missão é de Deus, que Ele está fazendo, que Ele está alcançando, porque Ele já comprou para si todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Mas você como igreja, nós como corpo de Cristo, devemos estar em movimento para alcançar essas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, que ainda não dormem em paz sabendo que existe uma esperança para elas. Então a missão é de Deus, e a igreja deve fazer parte disso. Pode passar, por favor.
Então, a igreja como corpo de Cristo, você sabe que você faz parte de um grande corpo, né? Amém? Quero responder uma possível pergunta para nós aqui. Somos todos missionários? Quando eu era criança, eu escutava muito isso, né? De que tinha uma musiquinha, né? Posso ser um missionáriozinho, se eu falar de Cristo, acompanhe ele. Tem essa música, né? Quem já ouviu essa música? Só os old school aqui ouviram essa música. Então eu cantava essa musiquinha, né? Que eu poderia pregar o evangelho para o meu amiguinho e levar Jesus para ele. Isso é certo. Mas a minha obrigação como cristão é pregar o evangelho, mas de pregar o evangelho para ser um missionário, tem um espaço que nós precisamos entender. Para que a igreja cumpra seu papel como corpo de Cristo, é necessário que ensine as Sagradas Escrituras, faça discípulos para Jesus e envie missionários. Então, a igreja como esse corpo de Cristo, ela tem papéis a cumprir. E a igreja precisa instruir, ensinar e enviar. Uma igreja que não envia, ela não está cumprindo o seu papel. Uma igreja que ela não ensina, ela não está cumprindo o seu papel. Uma igreja que não dá suporte, ela não está cumprindo o seu papel. Olha só o que está escrito em Romanos, capítulo 12, do versículo 4 ao 5. Assim, não precisa abrir, eu leio aqui para vocês, só anota aí. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então nós, como corpo de Cristo, precisamos entender que dentro desse corpo existem pessoas que vão aonde algumas não vão. Mas não é porque você não foi, de que você não faz parte disso. Não é porque você não está em outro lugar, pregando o evangelho, plantando igreja, fazendo discípulos, que você não faz parte da missão de Deus. Você precisa entender como fazer parte. Pode passar, por favor. E para isso, eu queria chamar o nosso querido missionário, Davi, né, da igreja aqui, dessa igreja. E a gente ficou muito feliz, cheguei ali, fiquei olhando a bandeira. Falei, caramba, a gente descobriu, nem eu sabia, que era a bandeira de Balneário Camboriú. Eu falei, nossa, que legal, né? Isso mostra como a igreja abraça a missão. Então, o Davi vai dizer para você qual é o papel do missionário, o que ele tem feito e como ser um missionário, né? Dá um resumo para eles aí, então. Olá, eu vim falar um pouco do dia a dia da minha vida, especificamente. Atualmente eu estou morando na base missionária em Balneário Camboriú, e aí a gente tem uma rotina na base, né? Todo dia a gente acorda, tem o treino, tem o devocional, café da manhã, almoço, mas a gente faz algumas coisas muito específicas, que são, nós temos um turno de oração, todos os dias, às 2 horas da tarde, que a gente começa, depois vai ter a aula na base, a gente faz visita nas casas das famílias, como o Fê falou. Tudo começou com um trabalho com as crianças, e a gente começou a trabalhar com elas, ensinando a Bíblia, panorama, e a partir disso a gente consegue hoje visitar a casa dessas crianças e apresentar um estudo para as famílias. Então a gente agora está fazendo o trabalho com as crianças aos sábados, e durante a semana a gente visita essas famílias apresentando a Bíblia, enfim. E aos sábados a gente também tem evangelismo para pessoas na pista de skate, na praia de Balneário. É um contexto muito diferente. E eu queria falar principalmente algumas coisas que eu descobri sobre a missão urbana. Eu tinha um preconceito enorme, eu não acreditava que existia missão urbana, só missão em povos muito distantes, tipo Pantanal, Sertão, Amazônia. Para mim, na cidade, não existia o que fazer. E aí eu descobri que existe muito o que se fazer. Porque, por exemplo, do lado da base tem uma mulher que ela não sabe ler. Então, como que eu vou pregar o evangelho para uma mulher que ela não consegue ler a Bíblia? Então, isso é um trabalho muito real. Tem pessoas na nossa frente que têm problema com alcoolismo, tem pessoas que usam drogas. E isso é uma realidade da cidade. É um outro tipo de trabalho. E um dilema que eu entrei na minha cabeça foi, eu vivo a missão 24 horas por dia. Eu fui para o Pantanal com a escola, no prático,
E a gente ia nas famílias, visitava e depois a gente voltava para casa para dormir e estava tudo certo. Só que agora eu moro onde é o meu campo missionário. E, tipo, a gente tem um horário, né? 7 horas acabou as coisas do celeiro, enfim, a gente toca a nossa vida. Só que vira e mexe, toca alguém de madrugada lá. Eu vou no mercado, eu não vou fazer missão, eu vou fazer compra. Só que no caminho eu encontro alguém que está pedindo ajuda. Então eu entrei num dilema muito louco, porque a missão é 24 horas por dia. Eu não desligo um botão, agora eu não sou mais missionário, não tem como fazer isso. Então esse é um dilema muito louco que eu entrei e falei, cara, a missão urbana é 24 horas, cara. De madrugada tem um bêbado batendo na porta pedindo ajuda. Eu vou no mercado, tem alguém. Eu vou no shopping, tem alguém. Então, a minha vida é 24 horas ligado. Tipo, Deus, o que você precisa fazer aqui nesse lugar? Só que a gente entra num outro perigo, que é o ativismo. De querer fazer e querer ir mais rápido do que Deus. Fazer primeiro do que Deus. E esse é um outro perigo. Porque eu moro numa base. E a principal coisa que a gente não pode deixar de fazer na nossa vida, independente de onde você estiver, é o seu tempo com Deus. Só que, às vezes, o muito a fazer, as muitas visitas, a oração, a aula, enfim, as muitas coisas, acaba roubando esse tempo com Deus. E eu tive esse desafio de conseguir organizar a prioridade da minha vida, que é o meu tempo com Deus, dentre essa rotina louca que a gente tem, que a gente acorda 7 da manhã e não vai dormir sei lá que horas. E eu precisava arrumar um tempo, assim. Então, a missão urbana ela é mais exaustiva do que ela parece ser. E Balneário, especificamente, é um campo missionário que ele é muito tenso, assim. O índice de suicídio é um absurdo. Depressão, prostituição, drogas. É uma cidade muito bonita quando você olha, assim. Mas quando você mora lá, você começa a ver o que não aparece no jornal, o que não aparece nos quadros, assim. É muito bonito. Mas é uma cidade muito triste, muito vazia, assim. Eles não têm nada. Embora pareçam ter tudo. Tem prédios... Mano, lá tem uns carros muito loucos. Tem uma Ferrari, tem um Tesla. Tem uns carros que não tem no Brasil. Lá tem. Só que é o índice de suicídio mais alto, é o quarto estado com o índice de suicídio, Santa Catarina. Então, assim, quando você olha, você fala, nossa, a cidade é da hora, tem praia, tá. Mas é uma cidade muito triste, assim, eles são muito vazios. E a gente tem visto muito isso nos evangelismos que a gente tem feito na pista de skate. A gente senta para trocar ideia, cara, como eles são vazios, sem esperança, sem perspectiva de nada. E eu fico muito feliz de poder estar lá, Deus tem me moído, porque é uns papos muito cabeça, assim. Muitas vezes você é testado naquilo que você acredita. Quando a gente vai no Pantanal, num lugar que o cara nunca ouviu sobre Jesus, é uma parada. Agora você vai numa cidade que às vezes o nosso trabalho é reevangelizar, porque eles ouvem qualquer coisa, menos o evangelho. É uma distorção muito grande da Bíblia, do que é o evangelho, do que de fato é Jesus. Então a gente tem um trabalho muito grande de ter que reevangelizar e explicar de fato o que é isso. Então, a minha vida é isso. Eu passo meu dia inteiro pensando e encontrando pessoas que Jesus está querendo comunicar a missão. E uma ferramenta que a galera faz, que é muito importante, é o informativo. Algumas pessoas aqui da igreja já receberam, porque vocês estão orando por pessoas e ofertando. E é a forma como a gente comunica a missão para a igreja. Essa ponte entre o missionário e a igreja ela é muito importante, porque a gente tem um exemplo do pastor que a gente ajudava na Índia, e a igreja abandonou ele no campo. E não abandonou só ele, abandonou a família, os filhos. Então, a igreja precisa estar ligada ao missionário todo dia, conversando, orando, ofertando, enfim, intercedendo por ele. Essa ponte jamais pode ser destruída, porque o missionário está lá porque tem pessoas aqui orando, ofertando, enfim, fazendo o papel do corpo nesse lugar, enquanto a gente está em outros lugares. Então, esse é um pouco da nossa rotina lá. E agora eu vou passar para o Fê de novo. Davi agora assumiu a mídia lá de vídeos, né, tudo que a gente produz para mostrar o que está sendo feito e comunicar a missão da melhor maneira. Então, pegando esse gancho do Davi, né, da experiência dele de estar no campo de missão urbana, nós estávamos falando e fizemos uma pergunta de como que a igreja se envolve em missões, como a igreja se torna missionária. Pode passar, por favor? E nós colocamos aqui 4 pontos, e depois desses pontos a gente vai encerrar, mas 4 pontos principais. E eu quero mostrar na Bíblia para vocês de como ser e como permanecer sendo uma igreja missionária comprometida com a missão de Deus. Então, o primeiro ponto, o envio. Abre comigo em João
Livro de João, capítulo 17. Nós temos um lema no Celeiro Missões. Não sei se você já ouviu, mas a gente diz que missão sem Bíblia é uma mera aventura. Então, a gente lê bastante Bíblia. João 17, versículo 18. Fala assim, ó. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, Jesus está dizendo, né? De que assim como tu me enviaste, né? Deus, assim como o Senhor me enviou ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu envio os meus discípulos, os meus missionários ao mundo. Então, nós vemos aqui que Deus é e continua sendo e sempre será o dono da missão. Agora abre comigo no livro de Atos. Atos, capítulo 13. Versículo 3 e 4. Então eles, jejuando e orando e impondo suas mãos sobre eles, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia e dali eles navegaram para Chipre. Então, aqui um relato de uma igreja enviando os missionários para pregar o Evangelho. Então, nós trouxemos esses dois trechos da palavra de Deus, nos mostrando que a igreja ela é responsável e deve ser responsável pelo envio missionário. O missionário desigrejado não é missionário. E uma igreja sem missionário não pode ser considerada uma igreja. Vocês entendem? Porque a palavra de Deus, né, o papel principal de uma igreja, além de ensinar, de capacitar, de discipular, é preparar, né, e enviar os missionários para pregar o evangelho em outros lugares. Então a igreja precisa se comprometer com esse primeiro ponto, que é o envio. Segundo ponto, cuidado. Abre comigo no livro de Timóteo, 1 Timóteo. Não vou ler o livro todo, porque o livro todo fala disso, do cuidado do pastoreio, né? Quem já leu o livro de Timóteo? Todo. Quem vai ler o livro de Timóteo? Todo. Então, Deus viu que você levantou a mão. Versículo 1 e 2, olha só. Paulo escrevendo para Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança. A Timóteo, meu próprio filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ponto, aqui. Paulo, escrevendo com todo o seu coração ao seu filho Timóteo. O que isso quer dizer? Pastoreio, cuidado. Timóteo estava em missão, plantando igreja, discipulando, né, cumprindo a grande comissão. Paulo também estava, mas Paulo estava distante dele. E Paulo foi quem treinou, né, foi quem capacitou e enviou como pastor, como igreja. Então, Paulo cuidando. Então, esse é o papel fundamental da igreja com o seu missionário. Cuidado. A igreja tem que dar esse suporte de cuidado do missionário. Não só o cuidado, né, como a gente logo pensa, financeiro, mas principalmente o cuidado espiritual, de estar se comunicando, sabendo como é que você está, quais são as necessidades, como que a nossa igreja pode orar por você, o que está acontecendo aí, se interessar pela vida do missionário, se interessar pela missão. Então, o cuidado, ele é um ponto fundamental em como a igreja deve agir em relação a missões. Próximo tópico, apoio. Continua no livro de... volta no livro de Atos. Atos, capítulo 17.
Atos capítulo 17, do 25 ao 27. Isso, né? É isso mesmo, amor? 25, é. Amor, acho que não é, não. Acho que colocou errado. Tá, mas eu estou falando sobre o apoio. Na verdade, a gente pode ver a Bíblia ensinando sobre apoio tanto no livro de Atos, mas também no livro de Filipenses. Nós vamos ver aonde a igreja se reunia para apoiar aquele missionário que estava em missão, indo pregar o evangelho, né, com as necessidades que ele tinha. Então a igreja não só dá o cuidado espiritual, mas também o apoio necessário para que essa pessoa vá até esses lugares. Lembra que nós lemos aqui e falamos sobre o recurso financeiro que a igreja possui para poder alcançar os não alcançados? Então a igreja tem, dada por Deus, todos os recursos necessários para que apoie a missão. Então a igreja do Senhor, essa igreja que hoje, ela precisa entender que precisamos e necessitamos de apoio de vocês. O missionário necessita do apoio da igreja, do apoio financeiro, do apoio espiritual, do apoio de cobertura, de pastoreio. Então, o apoio é um outro tópico que é fundamental para responder a pergunta: como a igreja deve se envolver em missões? Atos 18, do 25 a 27. Só um capítulo para frente. Este homem era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, e ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e ouvindo-o, Áquila e Priscila o tomaram consigo e expuseram-lhe mais perfeitamente ao caminho de Deus. E querendo passar a Acaia, os irmãos escreveram exortando os discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, o ajudou muito aos que haviam crido pela graça, porque ele poderosamente convencia os judeus publicamente, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então aqui nós vemos um relato da igreja de Atos em apoio às pessoas que tinham essa vocação, né, esse entendimento de ir pregar o evangelho e ensinar o evangelho. Então a igreja de Atos, que a nossa igreja deve ser parecida, né, com ela, nesse sentido de apoiar, de instruir. Então, se existe alguém que tem um talento dentro da igreja, vamos apoiar essa pessoa, porque esse talento pode alcançar outras vidas. Se existe alguém que tem essa predisposição a ir a um lugar desconfortável, muitas vezes, ou um lugar distante para pregar o evangelho, vamos apoiar essa pessoa. Então, a igreja, ela deve se envolver, a igreja não deve dar um passo para trás, mas a igreja deve ser quem vai abrir esse caminho, dando um passo para frente, para enviar esse missionário. Amém? E o último ponto é o sustento. Então, nós vimos o envio, o cuidado, o apoio, e agora, por final, o sustento. Pode abrir em Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Último capítulo do livro, do versículo 15 ao 18. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque até mesmo em Tessalônica me mandastes uma e outra vez o necessário. Não que deseje dádivas, mas desejo fruto que aumente a vossa conta. Mas tenho tudo em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito as coisas que me foram enviadas por vós, como cheiro de suavidade e sacrifício aceitável a Deus.
Então nós vemos aqui em Filipenses também esse relato de Paulo agradecendo esta igreja, porque todas as vezes que havia uma necessidade, e essa necessidade era comunicada à igreja, a igreja respondia. E respondia com sustento, respondia com coisas necessárias para que a missão pudesse avançar, para que Paulo pudesse continuar plantando igrejas, fazendo discípulos, pregando o evangelho. E a realidade, meus irmãos, é que o missionário precisa de você. O missionário precisa do envio, do cuidado, do apoio e do sustento. O missionário não deveria passar grande parte do seu dia pensando em como vai conseguir dinheiro para comer, para se locomover e para as necessidades básicas. Não estou dizendo que o missionário é um super-homem melhor que todos. Mas o missionário, ele está predisposto a passar por essas dificuldades. Então, por isso, a igreja deve se comprometer com isso, sustentando, enviando recursos. O que você está precisando? Sabe, gente, no Pantanal, uma garrafa de gelo faz falta. Estávamos no Pantanal, a nossa base, lá 40 graus, 42 graus, 38, e na base não tinha um freezer. E tinha uma barraquinha, né, uma casinha perto da base que as pessoas vendem garrafa de gelo, porque é muito quente. Então elas colocam na garrafa 2 litros e vendem. E é R$3, R$2 cada garrafa. Então, é assim, algo que... Quando que você vai pensar que um gelo vai fazer falta para alguém? Mas quando tiver 42 graus na sua cabeça, você vai lembrar do gelo. E o missionário está lá. Então, existem necessidades. Por exemplo, graças a Deus, alguns meses atrás, nós conseguimos a nossa Kombi missionária, a famosa Combosa. Nossa base no Pantanal, ela fica a 50 quilômetros de distância do assentamento onde estamos plantando uma igreja e começando e trabalhando com o discipulado com as famílias. 4 vezes por semana, os missionários vão até lá. Então, são 100 quilômetros por ida, né? A ida e volta, 50 quilômetros para ir e para voltar por dia. A gasolina é cara e não tínhamos um carro e não tínhamos... Eu não sei como é que as coisas aconteciam, é só Deus mesmo. Fizemos uma campanha para conseguir uma Kombi e, graças a Deus, Deus enviou a Kombi. Então, são necessidades. E assim, como que nós conseguimos a Kombi? Pessoas ofertando. A igreja ofertando, pessoas dando 10, 5, 50, 1.000. As pessoas dando dinheiro. Sabe, porque quando nós vemos isso acontecer, a gente só tem que pensar uma coisa. Nós temos como ajudar. Nós temos como fazer parte. A igreja tem como colaborar. Colaborar não é a palavra certa. A igreja tem como se comprometer. Colaborar, você colabora, né, com qualquer pessoa. Mas se existe um missionário da igreja, ele é da igreja, ele faz parte do corpo da igreja. Então ele precisa ser cuidado, ele precisa ser pastoreado, ele precisa ser sustentado. Então esses pontos aqui são extremamente importantes para responder a pergunta de como a igreja se envolve ou como a igreja se torna ou é missionária. Amém? Pode passar, por favor. Quem já ouviu falar de David Livingstone? Um grande missionário. Olha o que ele disse. Deus, envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues. E desata todos os laços do meu coração, menos o laço que prende o meu coração ao teu. David Livingstone. Procurem saber a história de David Livingstone. E essa foto foi o nosso primeiro batismo no assentamento, agora em julho. E a Dona Odete aqui, né? A Dona Odete é uma senhora já, a vida toda católica, misturada com espiritismo e com tudo que é tipo de religião. Está sendo discipulada pelos missionários lá no Pantanal. Ali, esses estão dando risada e gritando, são nossos missionários, os missionários do Celeiro Missões. Fazendo nosso primeiro batismo na caixa d'água, na igreja que estamos plantando. A igreja não tem parede, não tem som,
cadeira emprestada, mas a igreja tem vida, né? A igreja tem pessoas sendo comprometidas com o Evangelho. E por que estamos lá? Porque abrimos a Bíblia e obedecemos. Que igreja estamos plantando? Do celeiro? Não. A igreja do Pantanal. A igreja do Senhor. O nome da igreja se chama Igreja do Pantanal. Por quê? Porque o nosso trabalho é levar o Evangelho a essas pessoas, discipulá-las, prepará-las, para que elas se tornem os missionários do Pantanal. Para que essa igreja seja uma igreja missionária no Pantanal, enviando pantaneiros para o Pantanal e para os confins da terra. Então estamos trabalhando e precisamos do engajamento da igreja. Precisamos que a igreja se comprometa com os seus missionários, com a missão de Deus. Precisamos ser cada vez mais uma igreja missional, uma igreja missionária, aonde o nosso fim, como pregação do Evangelho, é que as pessoas conheçam Jesus Cristo e sejam salvas. Amém? Muito obrigado, pode passar. Acho que o último é só os nossos contatos, nosso Instagram, nosso e-mail, telefone de WhatsApp. Então, se você quiser saber mais, pode passar o último ali, só para deixar o recado. Missão sem Bíblia é uma mera aventura. Amém? Obrigado, Deus abençoe. Agora a gente vai dar um leve intervalo.